Pronto, neste momento já estamos a aceitar então a assistência, eles estão a entrar, já temos 2. Olá, quem entra também. Vamos então aqui perceber, vou já fazendo a ligação agora em direto para o YouTube, já vos aviso quando tivermos mesmo em direto. Ok. Vamos então iniciar o vídeo em direto. Estamos neste momento em direto no YouTube. Só um bocadinho. Vamos então dar início. Muito bem. Boa tarde a todos, a quem nos escuta. Estamos aqui em mais um webinar. Parece que isto agora faz parte das nossas agendas cotidianas, é uma nova forma de comunicação. Eu sou o João Pereira, vou acompanhar aqui este webinar que começa agora às 14h30 e que tem um término às 16 horas. Portanto, quem está, quem queira colocar alguma questão, tem até às 16 horas para o fazer. Eu apresento desde já o painel que nos vai acompanhar durante esta tarde. Sou o Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, o Sérgio Ferreira e a Tânia Fonseca da Por Batata, portanto, os autores materiais deste webinar. Connosco também o Pedro Pimentel da Centromarca, diretor-geral, o Rui Paulo Figueiredo da CIMAB, portanto, Mercados Abastecedores e Marlo e afins, e o César Machado, diretor de marketing estratégico do Crédito Agrícola. Penso que não errei nenhuma. Se tiverem, quando tiverem a oportunidade de falar, corrijam, se faz favor. Eu começaria, e tendo como mote o vídeo que vimos, embora eu tenha tido ali um bocadinho de som, não acompanhei, mas a batata aparecia ali com um bocadinho quase como aquela senhora que engorda, que faz mal, mas que de facto é indispensável à nossa refeição e à nossa gastronomia. Aliás, nós estamos a caminho do Santo António, em Lisboa pelo menos, não é? E de facto do dia 13 de junho provavelmente vamos ter um Santo António como nunca tivemos, mas onde a sardinha, o azeite e o pão e a batata faz parte das tradições. E eu começaria exatamente pelo Sérgio Ferreira, que também é um recém-presidente da Por Batata. Sérgio, bem-vindo. Portanto, isto começa logo em grande. O Sérgio toma posse e arranca logo uma campanha de promoção da batata portuguesa, e eu começava com esta pequena provocação. Sérgio, a batata é mesmo assim o parente pobre
das nossas cozinhas e das dietas das senhoras. A Tânia já falará sobre isso. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer também ao Sr. Secretário de Estado por poder estar aqui presente connosco, também ao Paulo Figueiredo da CIMAV, ao Pedro Pimentel da Centro Marca e também a César Machado da Caixa Agrícola. É importante o apoio do Ministério da Agricultura como instituição que nos apoia nesta campanha que queremos promover aquilo que é a batata portuguesa e o seu consumo. É importante a Caixa Agrícola no apoio que nos dá regularmente e também numa campanha nova, e também a Frutas, Legumes e Flores, a revista que nos tem dado o apoio é o Media Partner, bem como a Iberista, a agência que nos acompanha nesta nova campanha. A batata é sem dúvida fundamental na mesa dos portugueses. Ao longo dos últimos anos tem havido tendências de consumo diferentes, mas é normal existirem algumas tendências diferentes, mas nós temos sentido que a batata, e como a referimos, é incompreendida, porque é referida como que engorda, que causa diferentes problemas, mas pelo contrário, e é isto que queremos transmitir, a batata é fundamental a nível nutricional, é uma grande fonte de vitaminas, de potássio, de cálcio, de energia, e então queremos desmistificar esta ideia errada de que a batata é prejudicial e, pelo contrário, ela é a base da dieta mediterrânica, e queremos com esta campanha chegar ao consumidor. Por isso é que a campanha, o objetivo é uma campanha em especial para as redes sociais e não só, mas queremos chegar especificamente ao consumidor e esclarecer o consumidor de que não, a batata não é prejudicial, não engorda, deve ser consumida com a moderação como qualquer outro tipo de alimento, mas é fundamental na nossa gastronomia e queremos alterar isso. Portanto, o objetivo é mesmo esse e aquilo que queremos é sua batata portuguesa no lugar certo, na sua mesa, e neste momento os produtores portugueses têm quantidade e qualidade no produto neste momento para podermos abastecer os portugueses, que nesta altura também é importante salientar isto. Consumir local, consumir nacional, vai ajudar quer os agricultores, quer toda a cadeia que está ligada à agricultura e à produção da batata. Muito bem. Sérgio, não esgoto tudo, que eu ainda tenho mais perguntas, não é? Que a passão, isto é um sarilho. Portanto, basicamente, isto faz parte daqueles, às vezes, dilemas que nós temos. Vamos lá esclarecer o tema, não é? Portanto, vocês têm um mote aqui, vamos lá pôr a batata em pratos limpos, não é? É quase um desafio, não é? Que nós temos quando queremos, nós, entre ser humanos, esclarecer qualquer equívoco que haja na nossa interpretação. Sou secretário de Estado Nuno Russo. O Ministério da Agricultura, por enquanto só o Ministério da Agricultura, eu estou a fazer uma onda lobista para que seja também Ministério da Alimentação, Agricultura e Alimentação e afins, pronto, tenho que lhe dizer isto e cada vez que estivermos em público vou-lhe dizer isto, pronto, mas já lhe disse isto em off, pronto, de maneira que estou à vontade para... Bom, mas de facto, vocês, neste momento o Ministério da Agricultura, motivado infelizmente por esta pandemia, apresentou-se a toda a população portuguesa com uma campanha Alimento que é o Alimento. Ou seja, e daí o tema da alimentação, que não é inocente, de repente nós fomos confrontados com uma série de necessidades, todos os portugueses confinados, as fronteiras fechadas, e quase que a gente pensava, bom, se isto fosse quase como o José Saramago escreveu no livro A Jangada de Pedra, se nós ficássemos isolados, será que nós tínhamos capacidade de nos alimentar? Felizmente, tirando alguns pequenos episódios, os portugueses tiveram um comportamento cívico e nós hoje também temos uma capacidade, em alguns setores, obviamente, de dar resposta àquilo que são as necessidades do nosso consumo. Ainda temos muito a fazer. Mas, no fundo, esta aposta também do Ministério da Agricultura, neste momento, em associar-se a esta campanha da Por Batata, e é preciso destacar que é a batata nova, que é uma batata, como diria a minha filha, muito boa, não é? Ali com um fio de azeite português e umas sardinhas, que é uma coisa incrível, também faz parte aqui um bocadinho nesta continuidade
que o Ministério, epá, eu vou ser honesto, talvez tenha sido a primeira vez na minha vida profissional que eu vejo fortemente uma campanha a ligar diretamente ao consumo e deixarmos apenas de olhar para o setor agrícola um bocadinho ligado a isto. Portanto, alimente quem o alimente e também que seja também com batata nova portuguesa, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar presente digitalmente neste lançamento da campanha de promoção da batata portuguesa 2020. Cumprimentar a quem não conhece pessoalmente, o Sérgio Ferreira e a Tânia Fonseca da Porbatata, o Pedro Pimentel e o Rui Paulo Figueiredo, que já conheço de outras andanças. Aliás, o Rui Paulo Figueiredo, todas as semanas nos temos encontrados em reuniões digitais, ultimamente. Até mesmo na reunião do grupo de acompanhamento do abastecimento, onde estes assuntos da questão da cadeia alimentar e do fornecimento de alimentos na cadeia de abastecimento é tratada. E cumprimentar também o César Machado do Crédito Agrícola e, por fim, e não podia deixar de ser, o João Pereira e a Ana Gomes Oliveira, dizer que um dia que o Ministério da Agricultura passa a ter a dominação da alimentação, o João já não se livra de ficar com os créditos à conta dessa alteração de nome do Ministério, que certamente um dia poderá acontecer, ou pela pressão do João Pereira, mas também pelo próprio reconhecimento do Ministério de que temos que fazer esta cada vez maior ligação com a alimentação, com a nutrição e com toda a ligação entre os produtos agrícolas, os produtos alimentares e a alimentação em si própria. Dar os parabéns, em segundo lugar, pelo vídeo e pela nova campanha. O Ministério da Agricultura, há uns anos esta parte, tem estado sempre presente no lançamento destas campanhas e continua muito interessado, disponível para continuar a dar todo o seu apoio, quer neste setor, quer nos outros. E, em terceiro lugar, quero pedir-vos desculpa porque não vou ter a possibilidade de vos acompanhar em toda esta sessão de trabalho, por motivos de agenda, mas ficarei muito atento depois ao vídeo que resultar da mesma. Dizer que, no entanto, o Ministério da Agricultura faz questão de participar e de não perder esta oportunidade de felicitar o setor, e neste caso a Associação, pelo trabalho, pela resiliência, mas também por esta iniciativa e proatividade em prol deste setor. Algo que se torna evidente na mensagem que pretendem transmitir sobre a valorização da batata nacional e, neste caso, da batata nova. Uma comunicação muito bem trabalhada, que convida a questionar e a refletir descontraídamente e desconcertante a questão da apresentação e das questões que são levantadas e colocadas no vídeo, e que nos dias que correm é uma ferramenta cada vez mais eficaz e capaz de fazer toda a diferença numa altura de confinamento, mas também numa altura em que as redes sociais têm uma grande força em termos de comunicação para o exterior. Um elemento essencial desta nossa riqueza, a batata, que faz parte da nossa gastronomia nacional, é um produto de excelência que de alguma forma prestigia o nosso país em termos da sua capacidade de produção, mas também e essencialmente pela sua qualidade de produção, e que faz com que tenhamos condições de não só fazer o autoabastecimento, mas ter condições para poder exportar batata de qualidade. Dizer que é fundamental representar os interesses de toda a fileira da batata em Portugal, em particular desta batata nova, desde a produção, da indústria ao comércio, mas é uma missão, e certamente o Sérgio e a Tânia reconhecem, extraordinariamente complexa, mas é crucial que seja feita, e o Ministério está sempre ao lado destas iniciativas, deste trabalho em conjunto, em rede e em fileira. Os detalhes da escolha da batata de semente, a utilização do conhecimento aliada à tecnologia, com vista a reforçar a produtividade e a qualidade, mas também a sustentabilidade da própria produção, e com o objetivo de ter condições de rendimento, de valor acrescentado para os produtores, mas também para os transformadores e para os comerciantes. Acho que isto demonstra um interesse em que não se olha apenas para a produção, mas olha-se em tudo por uma cadeia conjunta em que todos podem
ter condições de aproveitar o melhor que se faz. Hoje é lançada a campanha de promoção da batata portuguesa 2020, uma iniciativa no âmbito do qual é evidente que a ação colaborativa contribui para darmos este passo em frente. Os tempos que vivemos hoje evidenciam prioridades da vida, os propósitos não só da governação, quer do Estado, quer do próprio Ministério da Agricultura, e a necessidade de promovermos o que é nosso, o que é nacional, sem qualquer tipo de perspectiva de fecharmos as portas, muito pelo contrário. Felizmente também vivemos no maior mercado comum e aberto, num mundo de oportunidades com o qual estamos em convergência, também responsável pelo crescimento do nosso país e do nosso setor, e estávamos a construir alicerces para sustentar não só a produção nacional, mas como as exportações nacionais, e vamos continuar essa construção logo após a retoma desta pandemia Covid-19. Permitam-me ainda que faça uma referência também à essência da campanha do Ministério da Agricultura, Alimente quem o alimenta, tão bem referida pelo João Pereira, uma campanha muito virada para o contacto entre o consumidor com o produtor, identificando, através de uma plataforma digital, todos os produtores, pequenos, médios produtores, que de outra forma não poderiam ter as mesmas condições de escoar os seus produtos, de ter essa informação disponível a todos aqueles que são interessados, aos consumidores em particular, mas também a toda a sociedade que está a olhar com olhos mais abertos, com olhos mais críticos e com olhos de que o abastecimento durante este período não teve constrangimentos de realce e conseguiu garantir, face à resiliência e ao trabalho dos agricultores, produtores e também de toda a indústria alimentar, em condições para fornecer os alimentos à casa dos produtores. Esta campanha pretendeu e conseguiu fazer essa aproximação e consolidou a relação, a confiança e a esperança para que se continue a fazer este trabalho que agora foi iniciado, mas que se pretende que tenha resultados futuros. Obrigado pelo vosso empenho, pelo vosso trabalho e por esta iniciativa, e ao unirmos esforços estaremos e avançaremos mais forte nesta retoma do pós-pandemia, e agradeço também a todos aqueles parceiros que são essenciais para, com a Associação Por Batata, terem conseguido fazer mais um ano de campanha e de lançamento da mesma. Contamos com todo o vosso trabalho, contem também com o Ministério da Agricultura, certamente que em breve teremos a oportunidade de estarmos todos reunidos, não por esta via digital, mas fisicamente e presencialmente. Esperemos que possa já acontecer, sem dúvida, na próxima campanha do lançamento da batata, e vamos continuar este compromisso que eu aqui disponho para com todos vós, vamos continuar a trabalhar, disponham do Ministério para aquilo que acharem que é conveniente e que seja necessário para ajudar não só a batata como toda a sua fileira, não só a nível de elaboração, mas também de propostas e melhoria de políticas públicas. Certamente que todos juntos e desta forma daremos os passos mais importantes e avançaremos fortes e seguros nesta travessia e no trabalho que pretendemos alcançar. Pelo que só me resta desejar uma continuação de bom trabalho, desejar a todos e ao setor em particular muita força para os dias que vêm e saúde para todos, e obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom, fica aqui uma promessa, daqui a um ano estaremos todos juntos numa mega sardinhada. Pronto, vá, eu levo o azeite lá da minha terra, de Malpica do Tejo, eles arranjam as batatas, só falta arranjar mesmo as sardinhas. Não se esqueça do vinho. E o vinho também. Exatamente. Pronto. Bom, cada um leva a sua coisa, não é? Eu já me ofereci para o azeite. Portanto, agora o resto... Eu posso levar o vinho aqui. Então pronto, o César leva o vinho e pronto, e lá estaremos, independentemente da nossa vida, depois logo havemos combinar um Santo António com a Por Batata e alguém que também temos tratado das flores, do manjerico, não é, Tânia? Temos tratado do manjerico. Pronto, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua intervenção, sei que tem uma agenda mais preenchida, nós vamos continuando, assim que achar que é oportuno já perceberemos que se desaparecer do ecrã é porque teve que ir
tratar, pronto, de outros assuntos, para além da batata. E vamos continuar pela Tânia. Não era o Manjerico, que eu estava na brincadeira, mas a Tânia está ali algures na zona, perto ali da produção, não é? Também das flores, do Montijo, etc. Do Montijo das Flores. Exatamente, pronto. A Tânia é da empresa Base Frutas, para além, obviamente, de estar neste momento nos órgãos sociais da Por Batata. É uma empresa familiar que eu já conheço há muitos anos. Tânia, dentro deste contexto agora, desta pandemia, vocês que estão permanentemente em contacto com os mercados, o que é que a Tânia tem a dizer-nos sobre que impacto é que houve neste grande período de confinamento e aquilo que vocês sentiram na vossa atividade, e depois não resiste à provocação se a batata engorda mesmo. Eu conheço a Tânia pessoalmente, eu diria que não é? A Tânia deve também comer batatas, porque tem lá muita batata no armazém, não é? Claro. Boa tarde a todos. Agradeço também a presença de todos neste evento. Pegando então pela última questão que o João Pereira colocou, há que desmistificar também a situação da batata e por isso esta mesma campanha, vamos colocar a batata em pratos limpos e fazer chegar ao consumidor final que então aquilo que se vem dizendo ao longo dos anos da batata não é verdade, e desmistificar tudo aquilo que se foi introduzindo ao longo dos tempos na dieta que as pessoas tendem a seguir. Daí este mote desta campanha, e vem numa altura essencial, porque estamos numa viragem e é importante gerarmos economia para o nosso país. E nada mais importante do que a campanha nacional e valorizarmos aquilo que é nosso. Naquilo que se refere à situação dos impactos da situação do Covid no setor e na empresa, quando foi decretado o estado de emergência, instalou-se a confusão no país. O assabarcamento nos supermercados, a instabilidade no mercado, se iria existir ou não falta de alimentos, e existiu uma procura excepcional naqueles períodos, que depois também nenhuma das estruturas podem estar adaptadas para aquele fluxo anormal. Contudo, conseguimos fazer face aos pedidos e conseguimos manter um abastecimento de todas as cadeias de supermercados. Atualmente a situação já está normalizada, não teve grande impacto porque a nossa empresa também está direcionada para o canal da grande distribuição e queremos que o grande impacto está no canal Horeca. Isso sim, teve repercussões gravíssimas e que vai continuar a ter, porque o consumo está direcionado agora para o canal da distribuição e não para o canal da Horeca. Eu vou aproveitar aqui, Tânia, vocês também têm um espaço do Marlon, não é? Nós também temos um espaço no Marlon, sim. Pronto, isto é o pretexto, não é? A Base Fruta, são clientes do Rui Paulo Figueiredo. É isso mesmo, somos. É verdade. Pronto, e vou passar aqui, já que a Sandra tocou, a Tânia tocou aqui no ponto da distribuição. Isto também e obviamente todos nós sabemos, há uma vida para além da distribuição, da melhor distribuição. Aquilo que da distribuição, muita gente chama moderna, outra chama isto, chama aquilo, mas que aquilo vulgarmente são os supermercados. Rui Paulo Figueiredo, o mercado abastecedor de Lisboa e a rede que a CIMAB gera, digamos assim, também nesta pandemia, eu tive a oportunidade de acompanhar, e o Sr. Secretário agora, o Sr. Secretário frisou isto agora, não é? Portanto, aquilo que nós conhecemos como o canal de abastecimento mais comum, digamos que com maior peso, que é através dos supermercados, mas aqui há um conjunto de milhares de pequenos grossistas e retalhistas que vivem diariamente no mercado abastecedor de Lisboa e nos outros pontos do país. Boa tarde, João. Cumprimentar todas e todos os que estão a ver e ouvir, os colegas de painel. É verdade o que o João estava a dizer. Os mercados abastecedores da CIMAB têm cerca de 1.500 empresas. O Marlo, como eu costumo dizer, é o grande porta-aviões enquanto grande plataforma logística de base alimentar do país. Tem cerca de 900 empresas e é muito diversificado, quer na diversidade das empresas que estão nos nossos espaços, quer dos seus clientes.
nós temos desde os pequenos produtores e pequenos grossistas, médias empresas, grandes empresas que trabalham para todo o tipo de canais, que importam, que exportam, que estão no turismo, na aviação, e eu costumo dizer que os mercados abastecedores, e comprovou-se nesta crise, toda a situação de pandemia que estamos a viver, que têm um papel muito relevante em toda a cadeia de abastecimento, porque são uma base de encontro para quase todo o tipo de retalhistas, porque as empresas que aqui estão tanto fornecem o canal Horeca, como fornecem a grande distribuição, como estão em articulação com as grandes plataformas logísticas dos supermercados, mas ao mesmo tempo também têm o papel essencial das mercearias, dos mercados municipais, das pequenas lojas de conveniência. E aquilo a que nós assistimos foi um aumento grande da procura. Claro que há setores, como o João há pouco falava, na festa que vamos organizar daqui a um ano, para lançar a batata e comemorar... Pode ser no Marlo, pode ser no Marlo. Pode ser no Marlo, já temos o pescado, portanto já temos a sardinha, também Exatamente. temos o pavilhão das flores, também já temos as flores. Sardinhada no Marlo, está já combinado. Um bom contributo e a Por Batata fica já convidada para organizar o lançamento da campanha aqui. Mas desse ponto de vista, claro que há setores que sofreram, mas, por exemplo, os dados que eu tenho, e como o Sr. Secretário de Estado fez referência a isso, há a existência de um grupo que a CIMAD também participou e tem participado regularmente de acompanhamento da cadeia de abastecimento e tudo aquilo que eram problemas que se colocavam. E esse é o primeiro aspecto muito positivo que eu acho que nós devemos salientar e que o João aqui disse. E os mercados abastecedores e as empresas como a Base Fruta fazem todos a sua parte e a distribuição. Não tivemos problemas de abastecimento, ou seja, era a primeira grande preocupação. É verdade que tivemos grandes desafios operacionais, quer nos mercados abastecedores, quer nas empresas. Porque, por exemplo, para quem conhece o Marlo, nós sabemos que à segunda e sexta-feira são dias de pico, com cerca de 15 mil pessoas, e os outros dias vão variando, a terça-feira mais fraco. Nós, como a Tânia há pouco referia, naqueles primeiros 15 dias eu costumava dizer que todos os dias eram sexta-feira acrescidas, porque tivemos 20 mil pessoas a entrar. E aquilo que nós tivemos que fazer, e nem sempre é fácil e não agrada a toda a gente, tal como as empresas, foi procurar compatibilizar a experiência de compra e venda adequada para toda a gente, com os fluxos da cadeia de abastecimento, que por vezes com as alterações também estavam em dificuldades, com as medidas de controle de entradas, de perímetro, de aumento da limpeza, aumento da segurança, de aumento da desinfecção, porque esse é um aspecto essencial neste relançar da economia e da atividade. Eu costumo dizer que nós funcionamos bem quando as empresas estão nos nossos passos, estão a fazer negócio. E um dos nossos contributos foi manter o nosso elo da cadeia a funcionar e fazer com que haja segurança alimentar. É positivo que até agora, mas nunca se sabe a evolução. Há muita gente que acha que já tudo passou e que estamos a entrar no normal. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que manter a monitorização das medidas de controle da pandemia, ao mesmo tempo que estamos a procurar reabrir em segurança a economia, e depois temos que dar respostas de apoiar as empresas, de apoiar a exportação, os canais do investimento, todo esse tipo de coisas que podemos falar ao longo da tarde. No caso específico da batata, é exatamente pela monitorização que nós íamos fazendo e reportes diários dos vários mercados. O feedback que eu tenho é muito parecido com o da Tânia, que é um aumento da procura grande no primeiro mês, essencialmente as primeiras 2, 3 semanas, um ou outro problema às vezes de falta de produto, não em Lisboa, fora de Lisboa, mas muito pontual, porque no essencial, quer a batata, quer a cadeia de abastecimento, funcionou muito bem, e um grande aumento do comércio de proximidade. Não só a cadeia de distribuição e os supermercados aguentaram bem, mas como tivemos um grande aumento, e os dados já estão aí conhecidos, das mercearias, todo o retalho de proximidade. E acho que também as empresas não só incorporaram as suas medidas de contingência
próprias e nos seus espaços e nos seus armazéns interpostos, como ao mesmo tempo também se diversificaram. Nós passámos a ter muito mais entregas ao domicílio, muito mais entregas aos clientes, uma aceitação, se calhar como há muito tempo que não havia, do comércio eletrónico, depois até a parte mais tradicional de receber encomendas por e-mail, por telefone, pelas redes sociais. Acho que o setor demonstrou uma capacidade no seu todo, de todos os elos da cadeia, de resiliência, que se calhar surpreendeu muita gente que não está no setor. Nós que o acompanhamos, acho que correspondemos àquilo que nós conhecemos e que o João, que está há muitos anos em iniciativas e a moderar estes debates, lançava no início, que é, nós não só mantivemos o abastecimento e conseguimos que o setor também desse garantias de segurança alimentar e de combater a epidemia, como ao mesmo tempo também se demonstrou resiliente do ponto de vista económico. Esse é um bom tema para passar ao Pedro Pimentel. Olá Pedro, está tudo bem? Diretamente, Pedro, liga só o microfone, por favor. Já cá estamos. Já cá estamos, Pedro. O Pedro, vou já começar com uma provocação. O Pedro é talvez das pessoas que mais percebe queijo em Portugal. Se alguém precisar de alguma coisa, pergunta ao Pedro. Pronto, há umas batatas que são recheadas de queijo, não há, ó Pedro? É uma receita, não é? Pronto. Uma coisa muito suíça, mais que portuguesa, mas sim. Não importa, batata nova com queijo da serra deve ser bom, pá. Pronto. É, com certeza. Pronto. Ó Pedro, pegando aqui nas palavras do Rui Paulo Figueiredo, de facto esta resiliência, o Pedro é diretor-geral da Centromarca, obviamente, acompanha, digamos que o setor de uma forma não só do pequeno produtor, mas às grandes companhias do setor agroalimentar, que nós às vezes esquecemos que não podemos só ter esta visão romântica do pequeno agricultor, faz parte da vida, temos aqui um complexo agroalimentar. Ó Pedro, esta questão da resiliência, eu começava pela primeira questão, que é: que efeitos é que isto tem no setor agroalimentar português, a nível, basicamente, da resposta à pandemia? Eu sei que o Pedro é um estudioso e que a Centromarca tem, naturalmente, sempre uma grande capacidade de fazer logo e produzir informação, que eu acho que é fundamental produzir informação, se bem que isto possa variar todos os dias ou todas as semanas. Mas, ó Pedro, eu começaria por esta. A resposta do nosso setor produtivo agroindustrial à pandemia, um bocadinho na lógica do que os anteriores oradores disseram, e esta resiliência também da adaptação a novos formatos, do online, ou se isto é tudo uma fantasia e quando passar a pandemia voltamos todos ao mesmo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Estava-vos a ouvir e estava a fazer as minhas contas de cabeça e a dizer-vos que realmente nós tivemos uma situação muito atípica durante 2 semanas, basicamente. As semanas do meio do mês de março, e a partir do fim de semana, do dia 22, 23 de março, já se começou a sentir alguma estabilização do consumo. Isto também teve muito a ver com o ciclo da própria doença, não é? Nós tivemos as 2 primeiras semanas com o crescer dos casos e depois no dia 18 a instauração do estado de emergência, e a partir do dia 18, a partir do momento em que nós vamos para casa, o comportamento de nós todos mudou. Mudou porque, primeiro, a percepção do perigo aumentou, segundo, porque as regras do jogo também mudaram. Claro que esse crescimento, quase diria exponencial, que se verificou nessas 2 semanas, nós na semana 11, que basicamente é a semana de 12 a 19 de março, tivemos um crescimento relativamente ao mesmo período do ano passado, de 80% daquilo que eu consumo no grande consumo. Não estou a falar do alimentar, estou a falar de uma forma muito mais genérica para tudo, e isto, logicamente, o alimentar tem um peso muito, muito grande. Eu diria que foram os 2 grandes setores muito pressionados nesta fase, não foi só o alimentar, foi muito, tudo tem a ver com produtos de higiene, produtos que têm a ver com desinfecções, com álcool, géis e tudo isso que nós sabemos, e que tiveram, digamos, estes 2 produtos, estes 2 bolos de produtos, tiveram um incremento muito, muito forte naquelas 2 semanas. É muito interessante também ver, isto às vezes quando nós temos dados internacionais para comparar, perceber que nós, enquanto cadeia, a forma como reagimos bem também teve a ver com este facto. O facto de em Portugal esta crise ter demorado 2 semanas, quando há países onde este período demorou um mês e meio, 2 meses, com situações de carência quase absoluta de produtos, e nós aqui em Portugal acho que conseguimos fazer 2 coisas bem. Não só manter a cadeia a funcionar
e temos de ter a percepção que muito daquilo que comemos é produzido cá, mas também muito vem do exterior. Houve, por exemplo, controles de fronteiras que foram abertos, nós não sabíamos o que era isso, já há muitos anos o que era essa coisa dos controles de fronteiras, e uma viagem, por exemplo, de França para Portugal que duraria 12 horas, passou a durar 24, 36 horas, isto com as mesmas viaturas, os mesmos motoristas, tudo isto gera entropia em termos da cadeia, mas por outro lado, para quem estava cá, a capacidade de todos os dias, estamos a falar de distribuição moderna, supermercados, mas também dos pequenos estabelecimentos, de dar uma resposta que era, mesmo havendo buracos nas prateleiras ao longo do dia, esses buracos eram automaticamente tapados. E claro que há sempre alguma tendência comunicacional, nós próprios, através das redes sociais, de dar relevo, se calhar à prateleira vazia, esquecendo que tudo à volta está cheio, e muitas vezes o produto que está naquele momento vazio é o produto, por exemplo, que está em promoção, ou o produto que está com o preço mais barato. E todos nós sabemos que em Portugal, se as pessoas estão altamente preocupadas com preços, normalmente, se vão comprar 1 quilo de qualquer coisa, estão preocupadas, se vão comprar 10 quilos, logicamente essa preocupação aumenta, por isso há produtos que tiveram um enfoque muito forte em termos de compra no primeiro momento. Acho que se conseguiu dar, acima de tudo, uma mensagem de tranquilidade às pessoas, a sensação de que não ia faltar alimentação, não iam faltar a maior parte dos produtos, e por isso, a partir de um determinado momento, eu acho que todos nós passamos a adotar um comportamento de compra muito mais relacionado com aquele momento que estava. Queríamos sair pouco de casa, queríamos cada vez que íamos às compras comprar no mínimo espaço de tempo o máximo de produtos possíveis, passamos a privilegiar um bocadinho se calhar mais serviço e menos preço, daí por exemplo aquilo que estava o Rui Paulo a dizer há pouco, da venda online da pequena mercearia, porque eu quando mando um SMS ao meu merceeiro aqui da esquina, eu estou a pedir no fundo o equivalente a uma compra online, estou-lhe a pedir um conjunto de produtos. Tivemos todos uma preocupação mais de nos abastecermos e menos, se calhar, uma preocupação menor com marcas, por exemplo. Quem não caça com cão, caça com gato. Se não era o produto que eu queria, eu precisava daquele produto. E fizemos uma coisa que todos fizemos, por muito que isso fosse um pouco egoísta, stocamos. Não é? Stocamos quantidades relativamente grandes de produtos, por isso nós vamos ter setores e produtos e famílias de produto que foram os chamados campeões de vendas nos primeiros dias e que provavelmente vão ser menos campeões de vendas num futuro próximo, porque venderam grandes quantidades naquele momento e as pessoas vão esgotar essas quantidades e vão repetir a compra mais tarde. Por isso, mesmo no universo do agroalimentar ou do grande consumo, nós tivemos corredores de 100 metros e corredores de maratona. Tivemos produtos que tiveram um comportamento repentino que as pessoas precisavam, já eram os produtos mais convenientes, os enlatados, as massas, o arroz, todos esses produtos que eram conserváveis e estocáveis. E tivemos, nessa altura, uma retração, por exemplo, em relação aos frescos. E depois vamos vendo um bocadinho ao contrário a recuperação dos frescos quando esses produtos começaram a tentar, porque nós tínhamos já a quantidade suficiente em casa. Agora, eu acho que nós estamos a partir de algum modo daquilo que é um comportamento que nós temos quando estamos basicamente 24 horas fechados em casa, sendo que todos nós, uns por umas razões, outros por outras, não devemos ter estado, muitos de nós não estivemos essas 24 horas, mas estivemos basicamente em casa e partimos desse pressuposto para depois, se calhar, raciocinarmos e dizermos não, o futuro vai ser assim. Isso tem muito a ver com o comércio de proximidade, como vimos, principalmente o pequeno comércio. Isso tem muito a ver, por exemplo, com aquilo que estamos a falar em relação ao online, e que são situações que eu diria que temos aqui a tempestade perfeita, se quisermos. Eu estou em casa, dá jeito de receber em casa, está sempre pessoas para receber em casa, eu não quero sair à rua, mas no momento em que eu sair à rua, será que vai ser exatamente assim? Será que o comportamento vai ser o mesmo? Porque eu acho que há, diria, sem querer ser pessimista em termos de um futuro próximo, mas eu acho que é preciso deixar assentar a poeira e perceber o que é o comportamento típico de uma situação atípica e passarmos depois para um comportamento, se calhar, típico de outra situação atípica, que é um novo normal, chamemos assim, ou aquilo que vai resultar daqui. Só para fechar, dizer que houve em tudo isto quase uma dualidade na sociedade portuguesa entre quem estava à janela e quem andava na rua, não é? E quem estava na janela e muitas vezes a criticar as pessoas que andavam na rua como se fossem quase pessoas do género, não era bem o criminoso, mas próximo disso, esquecendo todos nós que cada vez que íamos à rua, íamos a uma farmácia, a um supermercado, a uma loja, a uma mercearia, nós queríamos que os produtos estivessem lá, que chegassem lá e que estivessem quando nós precisássemos deles. Por isso, para alguém descansadamente viver o seu confinamento, alguém menos descansadamente teve que viver a situação de um risco adicional, quem estava no mar, quem estava nas empresas, e nós trabalhamos num setor que, ao contrário de outros, nós não vivemos. Por exemplo, eu tenho o meu passado, eu trabalhei quase 20 anos num setor que eu diria que ainda é pior que a batata, que é o setor do leite, porque o setor do leite, como sabem, em termos de produtos malditos e de produtos cuja atitude do consumidor tem essa variabilidade,
é um setor muito crítico. Mas o setor do leite, como o setor da carne e outros setores do género, tem um problema adicional, é que as vacas não tiveram Covid. Não é? A carne não teve Covid, nada disso teve Covid. Por isso as fábricas, não havia só um problema ajusante junto do consumidor, havia um problema amontante. Uma fábrica parada significa dois problemas. Significa um problema de um produto que não chega ao mercado, mas significa um problema de uma matéria-prima que, não chegando e não sendo transformada no tempo útil, perde valor, e há toda uma cadeia de valor atrás que se destrói. E nós tivemos exemplos no passado de coisas pequeninas. Recordo numa história trágica ou cómica, acontecida aqui há uns anos atrás na zona centro, com um surto de brucelose que atacou ali a zona de São Pedro Noel, e que depois foi, num agosto, a televisão, não havendo outras notícias, deu uma grande relevância, e isso significou a paragem completa de unidades de produção que trabalham produtos frescos, que têm que ser transformados em 48 horas. Isto é um drama, porque o drama não é só o problema do que é que não haver o produto no mercado que as pessoas não o compram. Finalmente, para fechar, nós vamos ter um drama. Primeira ronda, a primeira sim, ronda, Pedro. João, só estes sim. dois, porque foram a primeira aqui tocados, ronda, sim. só que foram aqui tocados. Primeira questão, Força. canal Oreca. Claramente um problema complicado neste período e um problema complicado nesta fase seguinte. Toda a gente fala muito das regras de reabertura. Para além das regras, é preciso que haja clientes. E as pessoas somos nós próprios, enquanto cidadãos, que temos que dar esse sinal, se sim ou não nos libertamos dos nossos medos, porque é uma máquina que precisa de ser alimentada, e se não tiver clientes não funciona. Segunda questão relacionada diretamente com esta, turismo. Se há alguma coisa que é certa que vai resultar desta pandemia, é uma paralisação de um setor que nós às vezes esquecemos, vale quase 17% do nosso PIB. E isto vai ter um reflexo muito grande no setor alimentar. E quando vocês veem hoje, mesmo os grandes retalhistas que supostamente trabalham para o consumidor final, o impacto que a paralisação do turismo tem nessas cadeias é brutal. E nós temos que nos preparar para uma situação que no futuro próximo, por muito que nos desconfinemos e nos libertemos deste problema, vamos ter uma crise económica para lidar. Era só, obrigado. Pedro, já lá iremos, vamos olhar para o futuro, estamos no presente. César Machado, Crédito Agrícola. Eu quase não resisto a perguntar, a banca passa um bocadinho imune aqui, não é? Tem muito dinheiro para vender neste momento, não é? Portanto, era quase, portanto, as linhas Covid, eu não vou, obviamente, o César Machado é do Departamento de Marketing, Caixa Central, não é? Sim, Departamento de Marketing Estratégico, sou gestor de segmentos, precisamente da área da agricultura e de comércio e serviços. Se há banco que está mais ligado à agricultura, nem que seja pelo nome, não é? Crédito Agrícola, é o Crédito Agrícola. César, diga-me, já lá vamos ao tema do financiamento e da questão da banca, mas o ADN do Crédito Agrícola, e sobretudo nestes últimos anos, tem sido claramente também o apoio a este tipo de iniciativas. Eu sei que vocês acompanham o Portugal Fresh há 10 anos, costumam ir frequentemente aos eventos internacionais, portanto isto faz parte também da vossa estratégia, para além do Apor Batata terem aqui um interesse comercial, não é? Eu não sei se a Base Fruta é cliente do Crédito Agrícola, mas não importa. Somos. Pronto, porque ação. Portanto, para além do interesse, obviamente, natural do negócio, mas há aqui também uma vossa responsabilidade, eu diria quase institucional, de estar junto daquilo que são, portanto, um público-alvo importante para o vosso negócio. Com certeza. Em primeiro lugar, agradeço imenso o convite que foi feito ao Crédito Agrícola e cumprimento todos os parceiros, colegas de painel, assim como as pessoas que estarão neste momento a assistir a este colóquio. E respondendo concretamente à questão do João Pereira, de facto, a instituição financeira Crédito Agrícola, que desde há mais de 100 anos que apoia a agricultura e todas as áreas de negócio, neste momento que é um banco universal. Banco universal quer dizer que opera em todos os segmentos de mercado bancário e segurador, a nível de particulares, a nível de empresas e também especificamente de uma característica que nós temos inerente, que é a existência de associados. Nós temos uma série de associados, que são quase praticamente 400 mil, que nos dá uma base de sustentação para nos afirmarmos nas comunidades rurais, e daí
desde sempre apoiarmos este segmento. Neste momento, o Crédito Agrícola tem portanto, uma ambição, é um grupo financeiro de referência e em temas de sustentabilidade é o nosso foco. E esta crise vai demonstrar precisamente isso. O Crédito Agrícola atualiza neste momento a sua visão em tornar-se uma instituição de crédito de referência em termos de inclusão, em termos de sustentabilidade e inovação que já está no mercado, nas nossas aplicações à distância, que permitem desmaterializar uma série de processos que ao longo dos tempos foram-se complicando e hoje é fácil termos uma conta, termos a possibilidade de fazer transações com as nossas aplicações à distância, mantendo o reconhecimento que o grupo financeiro é um grupo financeiro de confiança, é a nossa base dos portugueses, não é? Portanto, e a nossa política de sustentabilidade, que tem nos temas ambientais, sociais e de governação, são cada vez mais relevantes para a gestão também do risco do crédito agrícola para os seus clientes, para os seus associados e, em última análise, para as suas comunidades locais e a população mais jovem. Não esqueçamos que o crédito agrícola esteve sempre na linha da frente a apoiar uma série de agentes económicos, nomeadamente nos locais mais recônditos de Portugal, em atividades rurais que muitas delas têm, ou a maioria delas tem um ciclo anual. Portanto, sempre apostámos com um risco acrescido porque, dada a circunstância do meio ambiente, não sabemos o que é que vai acontecer num ano e a prova está aí. A prova está na confiança dos nossos associados, nos nossos clientes. Concluindo, esta pandemia, que infelizmente tem trazido a situação, de um lado sanitária e depois do outro lado, a nível do país, económica, vai reforçar a posição da instituição financeira que nós somos, Crédito Agrícola. E somos, de facto, um apanágio com o quê? Com o apoio às diversas entidades como a Porto Batata, temos muitas outras, em que nós nos associamos e já agora, concretamente sobre esta ilustração animada do ponto de vista de marketing, damos parabéns à Porto Batata, que parece-nos muito bem concebida e que, por outro lado, também, como é desenhos animados, ou ilustrações animadas, muito capta uma população jovem, nomeadamente crianças, e é de pequeno que as pessoas começam a ser educadas a todos os níveis, nomeadamente nesta componente que falámos da cadeia alimentar e da componente não só produtiva. Não sei se temos uma segunda ronda e iria só falar... Vamos ter, mas só César, avance já. Quero... Bom, não, mas vai responder só uma pergunta, uma pequena provocação. A Silvia Alberto é o vosso rosto das campanhas. Será que o César conseguiu lá meter uma cunha para ela comer uma batata portuguesa ou não? Com certeza que ela come naturalmente, batata, não tenho dúvida nenhuma. A nossa embaixatriz, digamos já da embaixatriz, pronto, exatamente. Com certeza que na sua alimentação diária que come batata. Pronto, ok. Isto era mais uma... Era para ligar aqui ao vídeo animado. Pronto, nós faremos ainda mais... Ainda estamos bem, estamos num bom ritmo, não é? Certo. Penso que... atenção, vocês o facto de terem os microfones fechados não vos impede de mandar vir com o vizinho do lado, não é? Se ele disser alguma coisa que não esteja de acordo, não é? Portanto, podem se intercruzar. Ana, estás-me a ouvir? Ana Oliveira, editora da revista Fundação Lumes. Ana, temos alguma pergunta da audiência ou não? Pergunta que concretamente não temos. Temos aqui a Maria de Lourdes a dizer que a ideia do João é mesmo muito boa. Qual João? O único João sou eu, pá. João, tu tiveste uma ideia boa. Qual delas? Eu acho que terá sido a da Silvia Alberto, digo eu. Eu acho que é mais da sardinhada no Marle.
Ó João, se calhar fazíamos era aqui um Sim. desafio aqui para fazer um pequeno... Força. Temos entre os nossos participantes, temos o Sérgio Margaço, o Rodrigo Vinagre, eu penso que podíamos desafiá-los. Dá-lhes lá som, dá ao Sérgio e ao Rodrigo, se Vou faz favor. tentar o Sérgio Margaço primeiro. O Sérgio, não é preciso estar a pentear-se porque vamos ter só é só voz, é só voz, é só voz. Sérgio Margaço, da STET, está-me a ouvir? Não. Estou a ouvir. Olá. Sérgio, fez uma publicação há cerca de 2 horas, falando precisamente nas boas características da batata portuguesa, não é? E das diferentes formas que se pode comprar ou para fritar, ou para cozer, ou para assar. A batata portuguesa tem de facto um papel fundamental dentro das variedades que se podem cultivar, Sérgio. Sem dúvida. Portugal, é o país da Europa, a par de Espanha e Itália. Sérgio, desculpa interromper, é o João Pereira. Faz só uma pequenina introdução de quem tu és, não te estamos a ver. Força. Ok. Para quem me está a ouvir, sou representante da STET Holanda em Portugal, uma empresa obtentora, multiplicadora, e comercializamos batata de semente, novas variedades de batata de semente, e estamos, portanto, num setor altamente competitivo. É um setor em que a batata, de ano para ano, está reduzida a área em Portugal, e, portanto, é necessário ter muita paixão por este negócio, para entrarmos neste negócio em Portugal, apesar de sermos atualmente a 3ª maior empresa a nível mundial neste setor da batata de semente. Temos variedades muito bem adaptadas a condições climáticas similares com Portugal. Temos liderança de mercado em países em regiões do globo como o Norte da África, Médio Oriente. Também estamos a ter uma posição muito importante no Sudoeste Asiático e em alguns países sul-americanos. E então, voltando à questão, Portugal tem de facto um clima extraordinário para ter uma janela de produção bastante alargada, com colheitas, como foi este ano, desde o final de março, que pode-se prolongar até outubro, mas depois com uma segunda colheita que é possível na Península de Setúbal e sobretudo no Ribatejo, consegue-se colher quase 12 meses por ano, o que é excelente. Agora, Portugal precisa de juntar esta força, esta energia, a qualidade do produto nacional, o facto de ter uma pele fina, diferente da produção da batata de outros países europeus, e tentarmos entrar, através da promoção, da devida promoção, entrarmos com a batata nacional noutros países, mesmo que sejam em alturas, em momentos, épocas do ano, que esses países europeus, que até exportam bastante para Portugal, possamos ter aqui um contraciclo, ainda que seja inicialmente mercados de nicho, mas temos que começar, porque não podemos estar sujeitos a uma exportação. Portugal exporta batata só quando realmente os países, nossos clientes, têm muita falta. Precisamos de cimentar esta qualidade da batata nacional, e este esforço tem que ser feito, e precisamos realmente do apoio de todos e do esforço de todos para conseguirmos abrir estes mercados. Estou a pensar muito bem, Sérgio. na Escandinávia, por exemplo. Exatamente. Desculpa, está-me a alargar. Não, está tudo bem, está tudo bem. E obrigada, agradeço-lhe o contributo, Nada. Sérgio, e continua a acompanhar-nos então. Até já, Sérgio. Obrigada. Rodrigo Vinagre, está online ou não? Tá, vamos ver se eu... Agora tenho só que, como se diz, cortar o pio aqui ao Sérgio Margaço. Obrigada mais uma vez. Vamos ver se o Rodrigo está, de facto. Rodrigo, consegue... Olá, boa tarde. Olá, Rodrigo Vinagre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Com a batata portuguesa e com esta campanha de lançamento de 2020, o Rodrigo, portanto, pedia que se apresentasse, Rodrigo, já agora, para quem nos está a ver e não o conhece. Então, eu sou um dos diretores da Torriba, uma organização de produtores, mas antes de tudo sou produtor de batata, entre outros produtos, e empresário agrícola. Aqui na região do Ribatejo tenho atividade desde ali da zona da Golgã até perto de Samora Correia. Uma das principais culturas dentro da minha empresa é a batata, e especializei-me, ou a nossa empresa especializou-se mais na batata de indústria. Foi um mercado que nos foi sendo mais
apelativo pelas condições bem definidas de classificação do produto. Eu penso que os produtores aqui da nossa região optaram muito por essa situação, pois o mercado fresco é mais dúbio e tem sido difícil, tanto em Portugal como para o resto da Europa, em exportação, conseguir ter uma constância de fornecimento e de padrões de qualidade. Nos últimos anos fomos bastante afetados por algumas situações de qualidade em termos de uma praga existente. No nosso ponto de vista, nunca foi um problema sério, mas que tivemos aqui um período de quarentena. Eu gostaria de dar os parabéns por esta campanha muito bem conseguida pela Por Batata. Penso que é uma rampa de lançamento, mais uma vez, diferenciada do que temos vindo a fazer nos 2 últimos anos, e agradecer o apoio tanto da Terra Projetos como da Caixa Agrícola para o nosso produto e evidenciar que este mesmo produto possa ser um produto que se afirma a nível nacional. Muito bem, Rodrigo. Eu aproveitava só para fazer uma provocação ao João Pereira, porque o João Pereira gosta muito de fazer provocações e eu tenho que apanhar esta... Eu ainda não te fiz uma pergunta hoje, calma lá, não te vais embora. Esta provocação que ele lançou à Caixa de Crédito Agrícola, com a Silvia Alberto, poder falar das batatas portuguesas, e aproveitando o Pedro Pimenta, que está aí também com a Centro Marca, quem sabe não podemos estar aqui a lançar a verdadeira marca batata portuguesa. Eu acho que era importante começarmos a pôr toda a gente a falar da batata nacional. Isso era muito importante. E os portugueses gostam da nossa batata. A nossa batata muitas vezes é feita por 2 segmentos, produtores profissionais e produtores que têm autoconsumo. Mas é batata portuguesa e eu acho que temos que falar muito da batata portuguesa e pôr os portugueses não só a falar, mas o mais importante, a comer batata portuguesa, que isso era o mais importante. Isso é que é o mais importante. Rodrigo, batata portuguesa. Rodrigo, não te vás embora. Agora vai ser provocado, claro. Só um bocadinho. Rodrigo, portanto, o mote desta campanha é vamos pôr a batata em pratos limpos, não é? Portanto, isto é quase aquele desafio mano a mano, vamos lá. Portanto, Rodrigo, há aqui, tu também tens essa noção, naturalmente, que a batata tem imensos mitos à volta dela, não é? Portanto, que engorda, que isto faz tudo, quer dizer. Mas, Rodrigo, tu que tens uma experiência mais de indústria, não é? Portanto, batata para a indústria, mas ainda há aqui um longo caminho a percorrer relativamente à desmistificação da batata portuguesa enquanto marca. E já lá vamos ao Pedro Pimentel. João, a desmistificação da batata, por mim, é um mito. E como mito... Mas temos que desmistificar. João, eu nem dou grande importância a isso. Foi um tema engraçado e bem pegado pela organização e pelo desenvolvimento para esta campanha. Sim. Eu penso que foi muito interessante dar este mote, mas é um mito. E como mito, nós temos um dos alimentos básicos da alimentação nacional. E como tal, há que estar a falar dele naturalmente, porque ele não há em restaurante nenhum que nos sirva um prato onde a batata não esteja lá. Exatamente. Nas nossas casas é a mesma coisa, não há culinária nenhuma portuguesa, por mais tradicional ou mais moderna que exista, que não tenha uma componente. O acompanhamento em Portugal é muito importante porque tem a batata, desculpem falar, vou falar no arroz também, mas que tem acompanhamento. Eu vivi na Argentina e o acompanhamento da carne era carne. E por isso eles comem carne com carne. E às vezes põe um bocadinho de salada. E por isso nós temos este benefício de ter acompanhamentos. E o acompanhamento primordial de todos os pratos nacionais é a batata. Agora, temos que comer batata nacional. Pôr as pessoas em pratos limpos a comerem batata nacional. O resto muito bem. Tá. Eu tenho um colega nosso e amigo em comum que diz: o problema não é a batata, é o que comemos com ela. Pronto. Evidente. Mas não vamos... Vamos continuar, temos que ir para a frente. Vamos continuar e os outros produtos também são precisos, não é? Exatamente. Olha, okay. Rodrigo, obrigada por ter aceito aqui esta partida, não é? Vocês não estão
avisados e continua a acompanhar-nos então, Rodrigo. Obrigada. Nada, obrigado. Ok, Ana, pronto, e nós estamos com 30 minutos pela frente, portanto, Ana, mantemos este ritmo, se houver alguma questão João, da plateia, não é? João, posso só desafiar aqui Força. outra pessoa, rapidamente. Nós temos connosco também, vou ver se eu encontro aqui, Pedro Santos, que é precisamente o diretor-geral da CIA, e ele Sim. saberá fazer o resto da apresentação. Batata de indústria, vamos embora. Pedro Santos, boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Aproveito para dar os parabéns à Por Batata pela organização, também à Sandra em particular, pela organização deste webinar. O meu nome é Pedro Santos, como disseram, sou diretor-geral da CIA Aperitivos, faço também parte da direção da Por Batata. Exatamente. E, claro, que nós temos um papel preponderante e fundamental no desenvolvimento da batata portuguesa. Nós temos desenvolvido nos últimos anos uma fileira de batata portuguesa, da qual nós somos um ator fundamental. Mais de 50% da batata que nós consumimos é portuguesa. Neste momento estamos no pico da campanha, no início da campanha da batata portuguesa, e, como dizia o Rodrigo, a nossa batata é batata de indústria, portanto, nós vivemos um pouco menos desta incerteza da batata fresca, porque nós temos a batata negociada neste momento até maio do ano que vem, e por isso, tudo que são os nossos produtores, quem trabalha connosco, sabe que tem aquela batata garantida e, portanto, sabe que está a produzir, está à partida contratado e vendido. Contratualizado, exatamente, vendido. E contratualizado. E nós temos tido sempre, e eu acho que cada vez mais o que vai ser necessário fazer, com as alterações climatéricas, etc., o Rodrigo sabe do que eu estou a falar porque já estamos a falar sobre isto, temos que começar a tentar estender um pouco mais aqui a altura de cultura da batata portuguesa, estendeu ali até outubro, até novembro. Temos que começar a testar isto, porque se nós já temos mais de 50% da nossa batata que nós consumimos portuguesa, isso pode ser estendido. Não temos mais porque não há mais conservação de batata em Portugal. E a conservação de batata em Portugal vai ali até dezembro, janeiro, mas nem toda a gente a faz, e nem toda a gente está disposta a fazê-lo, e portanto isso é uma das áreas onde eu acho que nós, em Portugal, podemos investir, para que nós também, como consumidor que somos em Portugal de referência, possamos cada vez mais alargar, porque nós não temos nenhum interesse em, durante algum período do ano, ter que ir buscar batata lá fora, porque assim temos que o fazer, porque não há cá. Um minuto, Pedro Santos, peço desculpa, um minuto. Eu vou já terminar e, portanto, Okay. só para terminar, dizer que a CIA está e estará sempre junto dos produtores nacionais no desenvolvimento da batata nacional, porque esse é e será o nosso interesse. Okay? Muito Obrigado. bem. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado nós, Pedro Santos. Obrigado. João, darias início, se calhar temos meia hora, mais uma ronda com os nossos convidados. Exatamente. Bom, isto há muitos temas, alarga-se, precisamos de manter o nosso foco, precisamos de pôr os nossos compatriotas a comer batata portuguesa. Há um ponto importante que de facto nós temos que ser aqui, e os números são números, não é? Sérgio, nós produzimos metade daquilo que precisamos para consumo, não é? Portanto, nós estamos na ordem dos 400 mil toneladas de batata de produção nacional e temos uma necessidade de um milhão. Portanto, isto de facto também é um desafio, não é? Há várias realidades no setor da batata. Temos o caso aqui da CIA, que estamos basicamente a falar de batata frita, desculpem-me lá a simplificação do processo. Essa faz parte ainda mais, vou dizer, não somos só nós, mas dos miúdos, não é? Portanto, ninguém é capaz de passar ou um hambúrguer ou um frango assado sem batata. Mas, portanto, ou seja, olhando isto aqui como um harmónio, não é? E nesta lógica que a Bor Batata que vai que já nem vai desde a produção, vai da batata de semente. Portanto, vocês têm sócios de pessoas ligadas à semente, têm os produtores, depois têm a agroindústria, depois têm as fábricas e, finalmente, os consumidores. Sérgio, portanto, estas campanhas também, nós estamos neste momento, segundo os últimos dados, a comer 93 quilos de batata por ano per capita. Somos uns grandes batateiros, não sei se isto é quase 100 quilos de batata por ano, não é? Portanto, ou seja, mas de facto este lado aqui da necessidade que o setor tem, estas campanhas e dando o enfoque sobretudo
vamos lá colocar isto em pratos limpos, no seu grau nutricional, também é um estímulo para os produtores, a montante da cadeia, no sentido de podermos, se calhar, preencher um bocadinho mais das nossas necessidades. Sim, claro, pegando nisso e a importância dos mercados vem, porque nós queremos chegar aos consumidores, vem daquilo que o consumidor necessita, mas também vem de uma ligação de toda a cadeia e vem da confiança. Nós temos que gerar confiança também aos nossos produtores que, a escoamento daquilo que necessitamos, que temos produzido, e com essa confiança eles vão conseguir trabalhar melhor e vamos conseguir ligar o setor. Mas temos que chegar ao consumidor para conseguir escoar esse produto realmente. Se calhar não é pelo aumento do consumo, não será só pelo aumento do consumo de batata, mas em especial por consumir, e é por isso que a campanha vai nesse sentido, consumir aquilo que é português. Nós em Portugal já conseguimos os tais 450 mil toneladas anuais de produção, 50% do que consumimos nós conseguimos produzir em Portugal. Temos que aumentar, mas precisamos também de ter os diferentes canais de venda a funcionar bem. E pronto, em especial este ano a exportação também é um bocadinho sem saber o que é que vai acontecer, não sabemos, a incógnita está um bocadinho ainda para percebermos o futuro ligado à exportação. Como falou também o Rodrigo e o Pedro, salientar também que o Rodrigo também é nosso vice-presidente, também representando aqui a direção a suportar totalmente a campanha e a acompanhar-nos, mas que temos realmente esta diferença entre aquilo que é a batata fresca, de consumo, e aquilo que é a batata para a indústria. Conservação, não é? Sim. Sim, conservação e aquilo que depois é a batata para a indústria. Porque o consumo é que tem vindo a alterar com todo este impacto agora também da pandemia, e este ano temos mais esta dificuldade, porque a Por Batata pensa na campanha antes até de tudo isto acontecer, e a campanha surge num momento crucial de produção que temos, e num momento crucial também da fase em que estamos de desconfinamento. Ainda há pouco se falava que estamos a precisar de não ter medo. Não sei se era o Pedro Pimentel ou o Figueiredo, não me lembro, mas acho que foi o Pedro Pimentel que falou na questão do medo das pessoas de sair do confinamento. E agora estamos nesta fase e a campanha esperemos que também nos ajude para a batata portuguesa, mas não só. As pessoas têm que sair para que a restauração continue a funcionar e que tudo continue a funcionar. E para isso temos que transmitir confiança a todos de que estamos realmente a trabalhar corretamente, quer com produtos com quantidade, mas com a devida segurança alimentar, também ainda há pouco foi falado. Os mercados nunca pararam de fornecer, os produtores sempre tiveram tudo definido. Não esquecer que tudo isto, quando acontece, e relativamente à pandemia, apanha a campanha de produção praticamente a meio, ou seja, tudo o que está definido, ainda há pouco o Pedro Santos referiu que tem tudo contratualizado a nível de aquisição de matéria-prima da batata para poderem trabalhar até já o próximo ano. Ou seja, já existe um plano, nós não conseguimos travar as coisas a meio, o plano está definido, sim. As coisas estão definidas, estamos a produzir, estamos agora no momento da colheita da batata e precisamos de dar este reforço a toda a cadeia, a toda a fileira, e realmente a Por Batata consegue reunir neste momento desde da semente até à fase final, até à própria indústria, até aos comerciantes diretamente. Aos operadores. Muito bem, Sérgio. Tânia, mais uma vez, a única mulher presente neste... No meio de tantos homens. O raio do setor agrícola ainda é um bocadinho... Pronto, mas enfim. Mas as mulheres são líderes. Vocês é que mandam, Sandra. Em qualquer casa. Isso aí, esquece isso. Não. Pelo menos equilibra.
Se é para comer batata, comemos batata, não é? Pronto, é o que houver, é o que houver. Tânia, pronto, tu que lidas diretamente, obviamente, com o mercado e estás naturalmente ligada aqui à parte, sobretudo, do operador comercial, há também este déficit que há de produção nacional, também é um próprio desafio para o setor, certo? Ou seja, esta diferença de nós produzirmos metade do que precisamos, apesar desta janela de oportunidade que o Rodrigo falava, da batata nova, ou seja, nós temos aqui um produto que é exportável, que é a batata nova, certo? Claro. Nós fazemos isto em diferença relativamente ao ciclo, não é? Do tempo. E, portanto, aí temos a oportunidade de exportar. Mas, de facto, se nós fechássemos o país, ainda tínhamos que arranjar mais 400 mil toneladas de batata produzidas cá. Claro. Bem, por um lado, pegando nas palavras tanto do Sérgio como do Rodrigo, o setor atravessa por uma mudança neste ano. Se todos os anos o setor tem sofrido alterações e tem sido mercados sempre difíceis, este ano temos vários paradigmas. Temos o paradigma da situação da indústria, que até aqui era um mercado estável e com preços garantidos, agora vemos-nos com a situação das cadeias de fast food parcialmente encerradas e não conseguirem armazenar mais batatas. Ou seja, essas batatas que iriam para essas cadeias, irão ficar no mercado livre. Irão criar estoques em excesso. Por um lado temos esse problema. Por outro lado temos o problema do canal Horeca, que com o fecho dos restaurantes e de todo o turismo, houve uma redução substancial do consumo. Okay? Temos estes dois paradigmas e, por outro lado, nós produzimos batata, mas não o suficiente para o nosso consumo. Contudo, deve Portugal rever esta situação, porque a campanha Alimenta quem alimenta, ou seja, deveremos levar esta situação cada vez mais avante e produzirmos cada vez mais para nos alimentarmos a nós próprios, porque o consumo vem de Portugal e não dos outros países. Ou seja, mas não somos subsistentes, temos que continuar a ir aos outros mercados. Mas, no meu ponto de vista, deveríamos cada vez mais reduzir esta nossa dependência dos outros mercados, porque, como vimos, o que conhecemos até aqui não é o mesmo que vai ser daqui para o futuro. O futuro mudou e vai mudar, e o paradigma está a mudar todos os dias. Se esses países que nos estão a alimentar até a iniciar a nossa campanha nacional fecharem fronteiras, nós vemos com um problema. Vemos gregos, não é? Vemos nos gregos para o consumo da batata, ou seja, devemos então cada vez mais potenciar o consumo da batata portuguesa. Todas as potencialidades que a batata portuguesa tem, a pegada ecológica, a batata não ser conservada, temos a falar de batata fresca que sai do agricultor e chega à mesa do consumidor final, ou seja, as potencialidades que ela tem não são as mesmas que a de um produto em conservação. O potássio que a batata nos dá é uma fonte importante para a nossa alimentação mediterrânica e, de uma vez por todas, colocarmos a batata em pratos limpos e dizermos que então a batata não é amada fita e desmistificar todo o mito que, como o Rodrigo disse, eram mitos e não devemos ligar, mas uma vez eles estando na sociedade portuguesa devemos informar o consumidor que isso não é aquilo que até agora foi transmitido, porque antigamente isto era consumido, nos nossos antepassados era a base da alimentação e as pessoas não tinham obesidade. A obesidade vem com a má alimentação que nós hoje em dia temos. E chegar junto da parte nutricional, que sim, a parte nutricional tem sido gravemente, tem prejudicado gravemente o nosso setor, porque qualquer um de nós, quando vai ao nutricionista, o nutricionista diz uma sopa, não meta batata. Meta courgette, por exemplo. Meta outro courgette ou meta outro produto substituto. Ou seja, se por um lado, se ele é uma fonte de potássio, porque é que vamos retirar a batata? É qualquer coisa que estamos em contrassenso. E essa situação deve ser toda esclarecida junto ao consumidor final. Daí esta campanha da Por Batata e deste lançamento este ano ser tão importante chegarmos ao consumidor final, porque é ele no final da cadeia que vai consumir o nosso produto. E é ele que vai fazer as suas escolhas. Exatamente. E pronto, e o consumidor é livre, é talvez o maior democrata possível, depende do que é que lhe chega à prateleira de supermercado. À prateleira. E isto é o mote para o Pedro Pimentel. Pedro, eu não resisto porque o Pedro, quem conhece o Pedro, mas quem não o conhece, o Pedro é talvez daqueles mais conhecedores, gourmets, aquele sabe disto tudo, não é? Sabe desta coisa toda. Estás-me a pôr mal, João. É como o Ministério da Alimentação, estás a ver, Pedro? Anda aqui a meter veneno neste processo no bom sentido. Bom, Pedro,
a batata é mesmo um mito ou não? Agora nem estou preocupado com a Centromarca, queria que terminasses só com aquilo que é uma marca da Batata Portugal, a tua leitura no mais abrangente, mas sobretudo desmistifica lá se isto de facto é verdade. Tu não comes batata, não comes, claro. Então deixa-me fazer só duas ou três notas rápidas e depois avançar. Primeiro dizer que faço parte, como todos, que há 20 anos andam, ou 30 anos andam a dizer que os ministérios não devem ser da agricultura e dos agricultores, devem ser da agricultura e da alimentação e da agroalimentação. Mais um, sempre, isso é antiga. Segunda questão, dizer-te que há aos mesmos anos, que para mim há uma palavra que deve ser proibida no nosso léxico, que é a palavra escoamento. Nós nunca devemos falar, jamais em tempo algum, em escoamento. Nós, cada vez que falamos em escoamento, seja lá do que for, nós estamos a desvalorizar aquilo que fazemos, estamos a dizer quem nos compra, que temos a mais e que precisamos de colocar isto ao produto mais baixo. Por isso é uma terminologia que nós nos habituamos no meio agrícola muito a usar e que nos esquecemos que depois do outro lado da barreira, e tenham a certeza disto, uma coisa que é dita numa sessão na Casa do Povo da Benedita, no dia a seguir toda a gente no país sabe, porque há um órgão de comunicação social qualquer que relatou aquilo, e hoje em dia a comunicação também tem não tem paredes, está em todo lado. Terceira questão prática tem a ver com a questão do abastecimento e da soberania alimentar e da sustentabilidade, que no fundo são duas questões associadas, e dizer que logicamente nós temos muito a ganhar em tornar-nos mais autossuficientes, não só pelo que isso nos dá de segurança, mas também porque isso produz de riqueza. Vamos ser muito francos, e nós tudo aquilo que consigamos substituir em termos de importação por produto nacional, não estamos só a fazê-lo porque é bom, mas estamos a fazê-lo porque gera riqueza, e acho que isso que é mais importante disto tudo. Passando àquilo que é a pergunta mesmo. Eu acho que nós vamos enfrentar aqui uma coisa que nós chamamos de consumo patriótico, não é? As pessoas vão ter esta noção de que consumir português é bom, é importante, e consumir o que é português tem que estar identificado como português. Duas partes do problema. A primeira parte do problema, nós exportamos. E quando exportamos temos que pensar que os outros países fazem exatamente o mesmo. Por isso aquilo que nós estamos a criar cá é aquilo que os outros países estão a criar lá, por isso as barreiras que nós estamos a tentar gerar à importação aqui, seja por comunicação, seja por outras vias, são aquelas que nós vamos enfrentar quando nos colocar o produto no exterior. Por isso é importante termos essa noção. Muitas vezes nós não podemos querer o sol na eira e a chuva no naval, e termos aqui um bocadinho um comportamento que é comum. E dizer também que na produção primária, principalmente naquilo que nós levamos para casa, sem rótulo, sem embalagem, é muito complicado criar marcas. É muito mais fácil criar a marca num azeite, porque tem uma garrafa, é muito mais fácil criar a marca numa batata frita, ou numa batata, num puré de batata, ou seja o que for, porque está embalado, na própria batata, onde há bons exemplos, na fruta já há bons exemplos disso mesmo, e nós vamos atrás de alguns selos. Isso tem a ver com questões de posicionamento de preço, e logicamente esse investimento tem que ser feito também numa lógica de gamas premium, por isso eu diria que se calhar falar de batata portuguesa é um conceito, não é uma marca. Se calhar podemos falar de determinadas variedades, e eu tenho familiares e produzi sempre em casa batata e não percebo nada de batata, não percebo absolutamente nada de batata, e no outro dia perguntava quantas variedades, porque não tinha nem sequer a noção de quantas variedades. Eu conheço o Pedro Santos há muitos anos, estávamos aqui a conversar, estava a falar connosco há pouco, e estava a perguntar exatamente isso. Não tenho noção nenhuma de que tipos de batata que há. Por isso eu acho que é muito nestas variedades que eventualmente o trabalho de marca se deve fazer. Finalmente, questão do mito. Discordo em absoluto com aquilo que eu ouvi há pouco, que é assim, não brinquem. É a única coisa que eu vos posso dizer, não brinquem, porque assim, a experiência de 20 anos num produto, como sabem hoje, é um produto altamente atacado. Nós temos um consumo de leite em Portugal que estava presente em 99% das casas e hoje está presente em 80%, e 20% dos consumidores são só 2 milhões de portugueses, não é? E se 10 milhões de portugueses cada um beber 100 litros de leite, dá para fazer as contas de quantos litros de leite a menos se consomem, são muitos, muitos milhões. E a questão prática é que estes mitos nascem e enraizam-se e depois não se libertam. Porquê? Porque o mito normalmente se associa a algo de condenatório. Não é? Nós estamos a falar às pessoas, estamos a dizer para as pessoas não consumirem. Eu sou um batateiro, confesso. Sou muito mais da batata que do arroz, ou da massa. Estava a contar à Ana Ruth, da Evaristo, no outro dia, uma história. Eu tenho uma banda gástrica, que é uma coisa que se calhar algumas pessoas não saberão o que é uma pecinha que se mete cá dentro quando uma pessoa tem alguns problemas, no meu caso de tiroide, e o puré de batata é a minha salvação. Se não existisse puré de batata, eu provavelmente não conseguia comer. Havia muitos alimentos que por isso simplesmente não conseguia comer,
E não é só o puré de batata, puré de muitas outras coisas, mas eu tenho uma relação muito próxima com a batata e tenho esta questão que vocês estavam a falar há pouco da sopa sem batata, por exemplo, que é uma coisa que me dá nervos, para não dizer uma coisa pior, que me dá nervos, porque nós estamos a introduzir na ideia das pessoas, com a própria utilização, e se vocês forem a uma restauração um bocadinho mais gourmet, como o João dizia, a batata foi basicamente substituída pela batata doce. Hoje em dia nós somos encharcados de batata doce sob as mais diferentes formas, numa altura em que nós antigamente teríamos a batata nas suas diferentes apresentações. Mas acho que há um conceito que se começa a vulgarizar. Não importa se é verdade ou não, é um mito. É verdade que é um mito, mas uma mentira 100 vezes repetida, 1000 vezes repetida, torna-se verdade. E o problema destas coisas que nós temos é o problema de normalmente encararmos isto como uma coisa que é uma moda, uma coisa passageira, e vamos deixando avolumar a bola de neve. E quando queremos parar a bola de neve, ela já é maior que nós. E a dada altura nós temos conceitos que já não se prendem só com conceitos nutricionais. Vão para conceitos quase filosóficos ou ideológicos, vão para conceitos que se associam a, muitas vezes, pessoas cujo único objetivo é destruir um modo de vida que nós temos como nosso, normal. Por exemplo, nós temos muitas vezes uma oposição grande de franjas médicas muito associadas a determinado tipo de novas e medicinas alternativas, etc. Eu vou brincar com isto e, pá, e se está alguém a assistir que seja da profissão, que não me leve demasiado a sério, mas eu costumo dizer que nós temos um grande inimigo que é a família Pata. A família Pata, que é constituída pelo homeopata, o osteopata, o naturopata e todos os outros patas, são famílias que normalmente têm uma relação com os produtos em que tudo o que é novo, nem que seja um produto que existe há 5.000 anos, mas nos nos anos, é fantástico e tudo o que é velho é mau. Por isso a batata é velha, é um produto que não tem nada... Pá, toda a gente conhece a batata há 500 anos, podemos dizer mal. A chia, as bagas de goji, ou seja lá o que for, é novo, é extraordinário. Não interessa que daqui a 10 anos ou a 20 nós vamos perceber que alimentos que foram criados para determinado tipo de populações se calhar não nos fazem exatamente tão bem assim e outros do inverso. Mas a questão prática é não deixem avolumar o mito. O mito destrói-se na raiz, constrói-se muito por central de informação. Hoje a central de informação de destruição é uma coisa terrível. Vocês entram na net, eu não faço ideia porque não acompanho tão de perto o produto, mas em determinados produtos, vocês procurem a palavra em português ou em inglês, ou seja, no que for, e encontrem mais sites anti qualquer coisa que sites pró qualquer coisa. E a questão prática é essa, é que muitas vezes é tal situação de repetição. Por isso eu acho que no caso da batata, vulgarizou-se a ideia do engordar. Estavas a falar no início da questão dos queijos, eu vivo o mesmo drama com os queijos, porque as pessoas também dizem que os queijos é uma coisa que engorda imenso. Epá, engorda se eu comer 10 quilos, não é? Como tudo. Exatamente, exatamente. Pronto. E deixa-me só terminar para te contar uma história muito rápida. Há uns anos atrás tive que fazer uma apresentação com na altura já faleceu, um dos melhores endocrinologistas portugueses, que estava ao meu lado numa mesa, que contava a seguinte história. Ele era chefe de serviço de endocrinologia aqui no Hospital de São João no Porto e dizia que uma vez entrou uma pessoa no hospital, em falência, quase a morrer, cor de laranja. Cor de laranja, mas aquele cor de laranja extremo. E a pessoa comia apenas 6 kg de cenoura por dia. E pura e simplesmente o que estava a ter era uma beta-carotenosa, ou seja, tinha excesso de caroteno no organismo. Se eu disser a alguém que a cenoura faz mal, ninguém acredita. Se eu comer 6 kg de cenoura, mata. Epá, isto acontece com a generalidade dos produtos. É ver o demais é moléstia. Pedro, até à nossa sardinhada no mar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Até à nossa sardinhada do mar. Rui Paulo Figueiredo. Também aqui uma introdução. Bom, a sardinhada já percebeste que não tens hipótese, não é? A gente vai ter que arranjar aí um pavilhão qualquer para fazer sardinhada. Não sei como é que vamos... Vamos para o pavilhão do pescado. Exatamente. À noite. Exatamente, pronto. Vamos lá fazer... O João canta e baila. Eu não, pá, mas eu arranjo um fadista para lá ir. Pronto. Rui Paulo Figueiredo. Temos a Ana Oliveira, é fadista, hein? Eu posso cantar, eu posso cantar. Ela é fadista, é mesmo a sério, Rui. É mesmo a sério. Já não nos falta nada. Pronto, está feito. A sardinha, as flores. As flores, está o manjerico. Está feito. Rui, aqui também dando aqui uma... Pronto, é preciso dar aqui alguma ligeireza a isto. Rui, uma pergunta básica. O Rui também é batateiro ou não? Também sou batateiro. Também é batateiro. Afinal, temos aqui um painel de batateiros. Eu acho que a maioria dos portugueses são apreciadores. Epá, nós comemos 93 quilos por... Eu acho que o que falta muitas vezes é o que vocês estão aqui a fazer.
Ou seja, quer na batata, quer noutros produtos. Do meu ponto de vista, nós muitas vezes falhamos em não promover o produto, não promover a gastronomia nacional. E acho que é um grande desafio que nós temos pela frente. E depois, também acho muito interessante para a batata, porque nós também muitas vezes falhamos em não nos associarmos. E eu acho que esse às vezes é um dos nossos grandes problemas. E nós ganhamos quando em determinado produto nos associamos, quando em determinado setor nos associamos, porque conseguimos ser mais fortes nesta atividade de promoção. Eu acho que nós temos que promover o consumo, temos que saber promover os nossos produtos, a nossa atividade, os nossos mercados abastecedores, as nossas empresas, através da gastronomia. Os franceses e os italianos fazem isso maravilhosamente, que é promovem o produto e as empresas através da gastronomia e depois os restaurantes. Da alimentação. Também podemos fazer isso. E no fundo, juntando-me aqui ao vosso lobby, de facto, a promoção da alimentação no global, de toda a cadeia de valor e todo o setor, acho que é importante. Agora, o desafio é mesmo aquilo que vocês estavam a falar, e são muito mais especialistas do que eu no setor, é como é que nós aumentamos a produção nacional para correspondermos ao consumo e à procura, mas ao mesmo tempo também como é que aumentamos a exportação. Eu sou muito a favor da promoção do que é nosso e da venda do que é nosso e do consumo dos nossos produtos. Mas ao mesmo tempo também sou pró-globalização e acho que nas situações em que vivemos também não é bom introduzirmos restrições, porque isso agravará muito mais os problemas económicos resultantes desta pandemia do que ajuda. Nós temos é que ser bons na nossa atividade, na produção, a promover os nossos produtos, a exportar e também a importar. Muito bem, um bom tema. Como dizia o Pedro. Exatamente, Rui Paulo Figueiredo, muito obrigado. De facto é isso, é preciso não esquecer que vivemos num espaço comunitário com 27 países e que precisamos uns dos outros. Portanto, dentro do nosso romantismo de patriotismo, é bom saber também que estamos num espaço partilhado. César Machado, o rap deixado nesta campanha, e o Sérgio sendo do marketing, e portanto espero que já tenha mandado um SMS à Silvia Alberto, não é? Para ver se isto corre bem, pronto. E portanto, sou batata portuguesa no lugar certo à sua mesa. Portanto, isto é um bom tema para a Silvia Alberto. Para concluir, César, para concluir. Olha, não, o que eu gostaria de enfatizar, de facto, é esta ideia também que foi aqui colocada pelo Rui Figueiredo e que nós partilhamos totalmente, que é a questão das parcerias e das redes e dos marketplaces que têm a todo o nível de ser implementados, não só com empresas portuguesas, dando preferência neste caso, mas também internacionalmente. Só assim, portanto, num mundo globalizado, desde que existe a internet, digamos assim, é que a humanidade poderá sobreviver e ter níveis de conforto cada vez melhores. Portanto, eu queria fechar, do ponto de vista da nossa intervenção, que o Crédito Agrícola tem estado sempre ao lado de parceiros que são reconhecidos em termos nacionais, em termos internacionais, e que o apoio está cá, sabendo que o Crédito Agrícola tem a dimensão nacional, bastante diversificado em todo o país, e que estamos ao lado dos agricultores e todas as outras atividades económicas. Está bem? Muito obrigado, César Machado. Obrigado. E bom, a 2 minutos do encerramento do nosso webinar, já vi que temos aqui um grande painel de batateiros, não me levem mal a ofensa, afinal, pronto, portanto vamos lá pôr a nossa batata portuguesa no sítio certo, na nossa mesa. Todos nós seremos portadores disto, QB, consumam moderadamente, não se excedam, mas consumam batata portuguesa. Vamos concluir, e eu concluo dando um abraço e um beijinho muito especial à Ana Oliveira, que estava na Regis, na Regi, pronto, um beijinho, Ana. Estamos todos presentes, pronto. Com vontade de estarmos juntos novamente. Pronto, a próxima, e também um cumprimento muito especial aqui aos meus colegas de painel, que foram os protagonistas deste webinar.
com certeza que nos encontraremos em breve e, portanto, quiçá no Marlo, não é? Com a sardinhada. 3 vezes repetido, passa a verdade. Mas é já amanhã, João. É quando quisermos, meus amigos, é quando quisermos. Vamos terminar com o vídeo de abertura para ver se isto, mais uma vez, fica na retina dos portugueses. Muito obrigado e fiquem bem. Obrigado. Obrigado igualmente. Prazer. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.